Boa noite, amados. Que a graça do Senhor esteja com todos. Vamos adorar o nosso Deus novamente aqui neste canal. Vamos engrandecer Ele e erguer Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele merece, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Deus, gravando este vídeo para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Queremos Te louvar todos os dias. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Ser quebrado para ser o que queres de mim, a Tua presença é tudo que eu preciso, Senhor, a Tua presença. É o meu maior
atrai o meu coração. És tudo que eu quero, Senhor. Atrai o meu coração, atrai, Pai, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Jesus. Eu posso te tocar. Olá, irmãos, graça e paz, boa noite para cada um de vocês. Que privilégio é este que nós temos de estarmos reunidos, ainda que distantes, nesta gravação para podermos adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é mesmo? Vamos fazer uma breve reflexão das Escrituras Sagradas. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isto mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Esse texto fala bastante com a gente em relação ao exemplo que nós podemos dar para as pessoas que não são cristãs, para as pessoas que estão à nossa volta. Façam tudo sem queixas, não se encontrem culpados, não reclamem, não murmurem, mas para as pessoas que estão lá fora, brilhem como as estrelas que estão no céu. Precisamos parar e refletir em uma coisa. Veja bem, as estrelas quando brilham no céu são um destaque da noite. Como é maravilhoso olharmos para cima e vermos um céu cheio de estrelas brilhando. Chama a nossa atenção e nos faz muitas vezes nos sentir agradecidos por essa maravilha de Deus. Agora pense uma pessoa olhando para a nossa vida e nos vendo brilhar como brilha uma estrela que está no céu, chamando atenção, com uma imagem gloriosa, uma imagem onde não se encontra culpa, não se encontra falha. É certo que somos humanos e erramos muitas vezes, mas o cristão ele busca brilhar, ele busca se destacar por aquilo que ele faz de bom. Ele brilha e ele entrega a mensagem da vida. A vida do cristão é uma constante propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Que você seja esta pessoa, que nós sejamos esse tipo de cristão que brilha e que entrega por onde passa a mensagem de Cristo para levar salvação para aqueles que tanto precisam. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e hoje nós teremos uma mensagem que será ministrada pelo pastor Guto. Que Deus nos abençoe. Até mais.
do meu jeito. Vou enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do tempo. E eu preciso. Que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus. Glórias a Deus, Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua,
seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Da terra cantar ao Messias, a morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Graça e paz, nossos queridos irmãos aqui do Gileade, que Deus nos abençoe ricamente, que o Espírito Santo possa ministrar a tua vida, as nossas vidas, através da palavra, nesse momento. E eu vou pedir para você que está na tua casa, pegar a tua Bíblia, o teu celular. Eu vou pedir para você abrir na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 17 e 18, só 2 versos. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu tenho o desafio hoje de falar com vocês sobre o jejum. E eu não quero aqui falar do jejum com você, como se eu fosse trazer uma receita de bolo, ou métodos e formas de jejum. Mas eu quero usar esse trecho aqui, esse pequeno pedaço da carta de Paulo aos Efésios, para que nós possamos ter uma ideia mais clara, não somente do jejum, mas daquilo que deve anteceder ao jejum. O jejum, ele não é só uma prática comum, nós temos que nos preparar para o jejum, e nós vamos entender, você depois, no decorrer da nossa conversa, você vai entender melhor isso. O jejum, ele não é uma prática isolada, pela qual nós temos certeza de que Deus vai nos atender, não é uma coisa tão simples assim. O jejum, ele é visto, na maioria das vezes, como meio de se abster, de alimentos, para alcançar o favor de Deus. É a forma mais comum que nós conhecemos aí do jejum. E eu aqui não vou entrar no mérito pelos motivos os quais as pessoas fazem o jejum, também não é minha intenção aqui, mas eu quero usar esse tema aqui para meditarmos um pouco sobre o jejum como o resultado de uma vida constante de consagração a Deus. E não simplesmente um ato isolado, uma atividade isolada na vida do cristão. De um modo geral, o jejum, então, como nós vimos, ele é uma abstinência de alimentos. Pode ser, já vimos pessoas fazer metade do dia, outras fazem o dia inteiro, outras fazem vários dias, e isso aí depende muito das condições físicas, de cada pessoa. Cada pessoa, ela tem aí o seu limite, ao qual ela deve sempre respeitar, quando faz o jejum. Mas você talvez já tenha visto, eu já vi, outras formas de jejum que fazem hoje, Por exemplo, aqui, pessoas fazem jejum de redes sociais. Pessoas fazem jejum aí, redes sociais, Facebook, Instagram. Tem pessoas que fazem jejum aí de TV. Tem
pessoas que fazem jejum só de chocolate e por aí vai, refrigerante, eu já vi de tudo quase. E fazem 30, 40 dias. É um assunto delicado também. Eu também não vou entrar aqui nesse mérito, não é intenção minha, julgar aqui a validade ou não dessas outras formas de jejum. Mas agora, se nós nos aprofundarmos na Bíblia, nós vamos perceber que o jejum ele é um assunto delimitado. Ele não é um assunto assim aleatório, não é algo aleatório ou feito de qualquer jeito ou em toda e qualquer circunstância. Não, ele é um assunto bem, ele é bem delimitado. Não se fazia assim campanhas de jejum sem uma causa muito bem definida. Não se fazia jejum sem uma causa muito bem definida. E na palavra, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, nós temos aqui o jejum anual dos israelitas para o dia da expiação. Então o jejum era uma prática também que mostrava arrependimento, que mostrava contrição, estava ligado o jejum à penitência, mas o jejum estava ligado também ao luto, isso no Antigo Testamento. Mas também nós vemos no livro de Esther, ela pede para que o povo judeu faça um jejum, para que Deus favoreça ela diante do rei Assuero. E também Davi, ele faz um jejum pelo seu filho primogênito com a mulher chamada Batseba, mulher de Urias, e que esse nasce doente, mas mesmo fazendo o jejum pela vida do menino, ele vem a falecer. A partir do período exílico ali, do exílio para frente, o jejum passou a ser feito pelo menos 4 vezes ao ano, como contrição pela lembrança de fatos que ocorreram com o povo judeu, na história de Judá. Então era um jejum onde não se pedia as coisas, era um jejum que mais se lembrava e se lamentava. Se houvesse alguma intenção de pedir alguma coisa, era tão somente a misericórdia e a graça de Deus. Já no Novo Testamento, nós vemos em Atos o jejum como algo constante na vida dos cristãos. E lá em Atos 13, se eu não me engano, nós temos relatos de cristãos, profetas e mestres da igreja ali de Antioquia que jejuavam e serviam. Isso era constante. E é interessante que nesse mesmo capítulo, nessa mesma história, o Espírito Santo ele vem de uma forma poderosa e muito clara, e ele manda separar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Então nós percebemos que isso é resultado de uma vida de jejum, de uma vida de busca, de uma busca constante da orientação do Espírito Santo para o cristão e para a igreja. Mas nós também temos uma severa advertência no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, no verso 3, quando Deus ele rejeita o jejum do povo de Judá, porque eles estavam pedindo coisas, estavam usando o jejum para pedir coisas para os seus próprios interesses. Essa foi a denúncia que Deus fez através do profeta Isaías. E além do mais, eles apresentavam uma conduta de vida reprovável diante de Deus. Então, nesse caso, o jejum também não funcionou, porque Deus o rejeitou. Mas em Mateus nós temos algo muito interessante. Mateus capítulo 17, nós temos uma situação onde os discípulos eles não conseguem expulsar uma casta de demônios de um jovem, de uma pessoa, e quando Jesus assim repreende e expulsa essa casta de demônios, os discípulos perguntam: o que está acontecendo? Por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus repreende eles, porque a fé deles é uma fé muito pequena, talvez uma fé até menor que um grão de mostarda, porque Jesus disse que se houvesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas muito poderosas, como transpor montes de lugares, poderiam acontecer. Mas Jesus diz àqueles homens, aos seus discípulos, que aquela casta só saía com jejum e oração. E nesse caso aqui, eu acho muito interessante e é importante dizer para os irmãos que Jesus não está falando de um jejum de campanha,
que nós devemos fazer campanha de jejum, mas eu entendo que Jesus está falando do jejum como um costume constante de busca e consagração, de busca da presença de Deus e de autoconsagração a Deus. O jejum, ele não deveria ser visto como uma simples abstinência física, né? A abstinência de alimentos. Não é, meu irmão, minha irmã, o fato de deixar de comer ou beber alguma coisa que vai nos levar a alcançar o favor de Deus. Mas o grande segredo, o ponto central aí do jejum na vida do cristão é a contrição da nossa alma. O jejum, ele não é somente para o estômago, o jejum é para todo o nosso ser, é para o corpo. O jejum, ele é abrangente até para a nossa alma. Então, quando nós jejuamos, nós entramos num período de reflexão, nós entramos num período de arrependimento, de meditação. Nós silenciamos a nossa alma, a nossa mente, para buscar a Deus de uma forma mais profunda, uma forma mais especial. Não basta deixar de comer ou fazer alguma coisa, né? De corpo e alma. Aí sim, de corpo e alma, nós deveríamos e devemos, né, estar submissos e silenciosos diante de Deus, sempre com paciência, sempre com perseverança, sempre com gratidão. Vocês percebem como o jejum é algo bem profundo, é algo que vai, às vezes, além daquilo que nós imaginamos. E para entendermos melhor o que é necessário para anteceder o jejum, o que é necessário, como nós precisamos estar, como nós devemos nos apresentar a Deus diante de um jejum. Então, aí, de forma, é lógico que Deus, ele vem aceitar esse jejum, né? Ele vem a ser agradável a Deus. Então, eu quero refletir nesses 2 versos rapidamente da carta de Paulo aos Efésios. E no verso 17 aqui, tem algo muito importante para a nossa vida de consagração, aquilo que nós apresentamos a Deus quando antes mesmo de fazer um jejum. Paulo, ele diz no verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha só, esse é um alerta muito cuidadoso que Paulo faz aos Efésios. E qual é esse alerta? Procurar compreender a vontade de Deus. Nós temos uma ordem aqui, e qual é essa ordem? É buscar. E buscar o quê? Guardem isso, o que eu quero dizer para você. Nós precisamos buscar compreender a vontade de Deus. Sendo uma busca, exige de nós empenho, perseverança, demanda de nós deixarmos coisas da nossa vida de lado, abandonarmos algumas coisas. E aí a ideia do jejum de abstermos-nos, às vezes até permanentemente, de algumas coisas ou costumes. Tudo isso para que possamos nos consagrar a Deus. Tudo isso para que possamos antes estar e ser cheios do Espírito Santo. De modo que, se nós fizermos o caminho contrário, se nós não buscarmos antes de qualquer coisa compreender a vontade de Deus, se nós não fizermos isso de forma humilde, nós vamos nos tornar insensatos, segundo Paulo. E o nosso jejum, ele será um jejum insensato. Nós prestaremos um culto insensato a Deus. Tudo que nós fizermos será insensato se nós não buscarmos compreender antes de qualquer coisa a vontade de Deus. E o que vem a ser essa insensatez? Talvez seja um orgulho, uma pessoa orgulhosamente tola. Isso quer dizer o quê? É quando nós somos tomados por um sentimento de orgulho,
que vai nos aprisionar num calabouço da mediocridade da nossa fé. Quando nós somos orgulhosos diante do Espírito Santo, diante de Deus, para não reconhecermos que nós temos que buscar a Deus de forma humilde, submissa e perseverante. Se nós não fizermos isso, fatalmente nós estaremos indo para bem longe, mas bem longe mesmo, dos propósitos de Deus para a nossa vida e também para a nossa igreja. Mas eu quero dizer para você também que nós precisamos entender que o fato de Deus, o nosso Pai, nós podemos chamar Deus de Pai, o fato dele nos amar, o fato de Deus cuidar de nós e Ele cuida muito bem, o fato de Deus nos abençoar e Ele tem nos abençoado, não nos isenta de uma vida de consagração, não nos isenta de uma vida de santidade, de uma vida de renúncia. Esses são alvos claros e bem definidos na vida do cristão. Mas agora eu quero aqui finalizar com o verso 18, ele é um ponto central desse texto aqui de Paulo, no qual eu entendo que aqui ele está mostrando que há algo mais necessário ou mais importante do que qualquer outra coisa. Também compreender a vontade de Deus. Mas ele diz aqui algo muito importante que nós não podemos esquecer jamais, que é encher-se do Espírito Santo. Para fazermos o nosso jejum, e ele seja agradável a Deus, e ele tenha o efeito desejado, nós precisamos antes estar cheios, buscar encher-nos do Espírito Santo. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O jejum, meu irmão, minha irmã, ele não é uma busca isolada pela ajuda de Deus. Ele não deve ser entendido, ele não deve ser feito dessa forma. Mas o jejum, ele é uma prática que, acima de tudo, é o reflexo da fé de um cristão submisso, contrito, vazio de si mesmo e que está buscando ansiosamente a graça, o favor, a misericórdia de Deus, a presença de Deus na sua vida. Então, o que percebemos aqui é Paulo nos orientando a nos abstermos da plenitude dos nossos prazeres, da plenitude dos nossos desejos, para estarmos cheios da plenitude do Espírito Santo, da plenitude de Deus. Não há outro caminho. E entendam aqui, igreja, entendam aqui que eu não estou falando de prazeres daqueles que nós chamamos como cristãos, daqueles de mais carnais, né, aqueles mais pecaminosos, conhecidos no nosso meio, vícios de bebida, droga, sexo, jogos e etc. A figura principal aqui que Paulo usa é o vinho, né? Não vos embriagueis com vinho. Mas você sabe que nós podemos embriagar a nossa mente com muitas outras coisas que são também vazias, são outras coisas estéreis, que podem, é lógico, que não vai levar um cristão para o inferno, mas também não leva um cristão para mais perto de Jesus, não leva um cristão a ser cheio do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos fazer escolhas na nossa vida. Antes de qualquer coisa, consagrados. E eu chamo, isso vai gerar em nós essa falta de busca, essa falta de consagração, essa abertura nossa para outras coisas, para recebermos outras coisas que podem ser vazias e estéreis, vão fazer com que a nossa fé seja entorpecida. E uma fé entorpecida nos leva a ser cristãos mornos. E o Senhor, Ele precisa de cristãos cheios do Espírito Santo. Quero lembrar aqui também do caminho pelo qual nosso Senhor Jesus nos direciona, quando Ele diz, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o demais vos será
acrescentado. Percebem que está muito clara a ordem do nosso Senhor aqui? Acima de qualquer coisa nós devemos almejar, buscar, perseguir as verdades e os valores do reino de Deus. E encher-se do Espírito Santo é uma ordem, é uma prioridade do reino a qual nós não temos o direito de negar. Nós não vemos na Bíblia tão clara a ordem para jejuar, como nós vemos a ordem, por exemplo, para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. A ordem clara de amarmos o próximo como a nós mesmos. Nós temos a ordem clara de orar sem cessar, de santificar, ser de santos, de buscarmos a santificação, de buscarmos a renovação da nossa mente, a ordem de nos enchermos do Espírito. Por quê? Porque esses são valores do reino de Deus. São as coisas do alto que Paulo pede para que a igreja busque, para que o cristão busque e pense. Fazer jejum, meu irmão e minha irmã, sem antes apresentarmos uma vida cheia do Espírito Santo, é como se nós fizéssemos um dia de dieta, esperando que no outro dia nós estejamos com 10 quilos a menos. É uma coisa praticamente absurda. É algo assim impensável, é algo irracional. E da mesma forma, entrar em um jejum, fazer um jejum de uma forma aleatória, fazer uma campanha aleatória sem antes estarmos buscando e vivendo uma vida de consagração, também é algo que não vai nos valer de nada. Eu quero deixar claro aqui, terminando essa nossa conversa, que o jejum é sim uma prática bíblica. Nós devemos sim jejuar, você deve jejuar, nós devemos buscar a Deus através do jejum, mas se o jejum não for acompanhado de uma caminhada, de uma vida de santidade, de piedade e de oração constantes, nós estaremos muito provavelmente perdendo o nosso tempo. Eu quero dizer para você que o nosso Pai, Ele deseja de nós, antes de qualquer coisa, uma entrega total das nossas vidas para que possamos viver na plenitude do Espírito Santo. Eu quero encorajar e eu quero desafiar você a jejuar. Faça isso. Faça. Consagre-se a Deus, jejue, busque constantemente o favor de Deus, busque constantemente a misericórdia de Deus. Busque acima de qualquer coisa. Antes das campanhas de jejum, antes de fazer alguma proposta para Deus, eu quero aqui encorajar você, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus. Eu quero encorajar você a viver para a glória de Deus. E se eu e você estivermos de fato e de verdade vivendo para a glória de Deus, nós estaremos cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós só estaremos cheios do Espírito Santo quando nós buscarmos viver para a glória de Deus. E aí, com certeza, cheios do Espírito Santo, os motivos do nosso jejum serão os mesmos desejos do nosso Deus, do nosso Pai. Então, eu quero aqui encorajar você, meu irmão e a minha irmã, você a buscar graça, misericórdia e poder do alto, para que você possa ser uma pessoa consagrada, para que quando você orar, para que quando você jejuar, para que quando você se derramar na presença de Deus de uma forma profunda como o jejum, você seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra e eu peço, Senhor, que essa palavra traga esclarecimento
essa palavra traga ânimo e direção para as nossas vidas. Que tudo que nós fizermos, Senhor, para o Senhor, assim como o jejum, para buscar a Tua presença, o Teu favor, a Tua graça, possa ser acompanhado de uma vida de santidade, de verdade, de pureza, uma vida de adoração. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver como adoradores. Que o Senhor nos ajude a viver, Senhor, cheios do Espírito Santo. Eu oro para que esta pessoa, esse teu filho, essa tua filha, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, para que essa igreja, essa família seja cheia do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor derrame do teu Espírito sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, para que, Senhor, possamos ser vasos de bênção, consagrados e prontos, Senhor, para te obedecer. E assim, da mesma forma, meu Deus, que a nossa oração, o nosso jejum, a nossa prática de abstinência, Senhor, seja agradável, aceitável a Ti. E que o Senhor, assim, segundo a Tua misericórdia, nos ajude, nos socorra, nos atenda e nos abençoe. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.